Você acredita que aconteceu mesmo um dilúvio global? Muitas pessoas pensam que a Bíblia é apenas um livro de fábulas. Por isso, quando ouvem falar da história do dilúvio, de Noé ou da arca, torcem o nariz dizendo que tudo não passa de lenda. Mas o programa Está Escrito de hoje vai mostrar a você que a arca de Noé não é lenda. E que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os registros deixados na natureza e estudados pela ciência dão evidências fortíssimas deste dilúvio global que, com certeza, aconteceu. É quase ridículo ter que mencionar, mas infelizmente preciso fazê-lo, já que mais de 40% da população americana e 25% da população brasileira interpretam a Bíblia literalmente. Imagine como seria a distribuição geográfica dos animais se todos houvessem se dispersado a partir da Arca de Noé. Será que não deveria haver algum tipo de lei de diversidade decrescente das espécies, conforme nos afastamos de um epicentro, como por exemplo o Monte Ararat? Nem preciso dizer que não é isso que vemos. Olhe para a grande diversidade entre os marsupiais. O minúsculo camundongo marsupial, os gigantescos cangurus e diprotodontes, os coalas e os bilbis. Por que todos esses marsupiais, mas absolutamente nenhum placentário, migraram em massa do Monte Ararat para a Austrália? Que rota eles teriam percorrido? E por que nenhum só membro de sua desgarrada caravana fez uma pausa no caminho e se fixou na Índia, ou talvez na China, ou em algum reduto ao longo da grande Rota da Seda? Por que toda a ordem edentata, todas as 20 espécies de tatu, incluindo o extinto tatu gigante, todas as 6 espécies de bicho-preguiça, entre elas as extintas preguiças gigantes, e todas as 4 espécies de tamanduá, marcharia resolutamente para a América do Sul, sem deixar vestígio algum pelo caminho? E por que a ele se juntaria toda a infraordem dos roedores cafiomorfos, incluindo os porquinhos da Índia, cutias, marás, capivaras, chinchilas e muitos outros? Um grupo numeroso de roedores caracteristicamente sul-americanos e não encontrados em nenhuma outra parte do planeta. E por que é que toda uma subordem de macacos, os platirrinos, viriam parar na América do Sul e em mais nenhum outro lugar? Não deveriam, pelo menos alguns deles, ter se juntado ao resto dos macacos, os catarrinos, na Ásia ou África? E não deveria pelo menos uma espécie de macaco catarrino ser encontrada no Novo Mundo, junto com os macacos platirrinos? E por que todos os pinguins fariam uma longa caminhada bamboleante até a Antártida, sem que pelo menos um tivesse ido parar no igualmente acolhedor Ártico? Um lêmure ancestral, também muito possivelmente uma única espécie, foi parar em Madagascar. Hoje, existem 37 espécies de lêmures, fora as extintas. Elas variam em tamanho, do lêmure rato pigmeu, que é menor que um hamster, a um lêmure gigante, maior que um gorila e parecido com um urso, que foi extinto há pouco tempo. E todos eles, sem exceção, estão em Madagascar. Não existem lêmures em nenhuma outra parte do mundo, e não existem macacos em Madagascar. Como será que os criacionistas acham que uma situação dessa se concretizou? Por acaso todas as 37 espécies vivas de lêmures e as extintas também desembarcaram da Arca de Noé e debandaram rumo a Madagascar sem que nenhum se perdesse no caminho? Bem, eu lamento ter que dar uma marretada numa noz tão pequenina e frágil, mas é preciso fazê-lo porque mais de 40% da população americana acredita literalmente na história da Arca de Noé. Seria muito bom se pudéssemos deixá-los de lado e prosseguir com a nossa ciência, mas não podemos nos dar a esse luxo porque eles controlam conselhos diretivos das instituições de ensino, educam seus filhos em casa e não em escolas para impedir-lhes o acesso a professores de ciência que se prezem. E entre eles inclui-se muitos membros do Congresso dos Estados Unidos, alguns governadores estaduais e até candidatos a presidente e vice-presidente do país. Eles têm dinheiro e poder para construir instituições, universidades e até um museu onde as crianças cavalgam modelos mecânicos de dinossauros em tamanho natural, animais que, informam-se as crianças com toda a seriedade, coexistiram com os seres humanos. Mesmo se deixarmos de lado o Monte Ararat, mesmo se evitarmos rir dos que interpretam ao pé da letra o mito da Arca de Noé, problemas semelhantes aplicam-se a qualquer teoria que apregoe a criação separada de espécies. Por que um Criador todo-poderoso decidiria
situar suas espécies cuidadosamente elaboradas em ilhas, continentes, num padrão exatamente apropriado para sugerir, de um modo irresistível, que elas evoluíram e se dispersaram a partir do local de sua evolução. Por que ele colocaria lêmures em Madagascar e em mais nenhum outro lugar? Por que colocaria os macacos platirrinos apenas na América do Sul e os macacos catarrinos só na África e na Ásia? Por que não colocaria mamíferos na Nova Zelândia, com exceção de morcegos que poderiam ter voado até lá? Por que os animais em uma sucessão de ilhas são mais parecidos com os das ilhas vizinhas? E por que quase sempre se parecem, em menor grau, mas inequivocamente, com os do continente ou de uma grande ilha mais próxima? Por que esse criador colocaria apenas mamíferos marsupiais na Austrália, novamente com a exceção de morcegos que poderiam ter voado até aqui, e também de animais que poderiam chegar em embarcações feitas pelo homem? Tais fatos são tão elegantemente explicados pela evolução. E para ser justo, eu devo dizer que muitos cristãos aceitam a teoria da evolução e até tentam reconciliar fatos científicos com suas crenças. Logo, apesar da minha descrença, não é o cristianismo e a crença em Deus em si que eu estou criticando aqui, mas sim a interpretação bíblica ao pé da letra adotada por vários cristãos, a qual requer uma rejeição lamentável à ciência por parte de seus proponentes e um analfabetismo científico impressionante por parte de seus seguidores.